Olá pessoal, meu nome é Bruno Pilan, tenho 38 anos e estou aqui hoje para apresentar a vocês o meu projeto, que é o projeto que fala sobre escrita de textos teatrais, no qual eu vou compartilhar com vocês o processo criativo que eu tive quando eu escrevi os meus 7 textos. Dos 7, eu tenho 3 textos infantis e 4 com classificação mínima de 13 anos. Este projeto tem 6 vídeos de até 6 minutos cada, e o formato que eu escolhi foi o de ministrar uma aula ao vivo para os meus alunos aqui na minha cidade. Assim, eu pude contar com um calor humano. Para quem faz teatro, sabe muito bem da importância da gente usar o palco, que é o nosso lugar sagrado. Então, vamos lá? A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai escrever um texto é a gente definir o tema da nossa peça. Existem 2 formas da gente trabalhar qual vai ser o caminho que nós vamos tomar. Uma é a gente definindo um tema. Outra é a gente definindo os personagens. Depois, um pouquinho mais pra frente, eu vou falar sobre cada um e como eu criei cada texto que eu fiz. Porque teve textos que eu escrevi de acordo com os personagens. Por exemplo, Sua Avó. Quando eu fui escrever o texto Sua Avó, eu pensei muito na Dona Carminha, do jeito que ela é, no meu perfil, como eu pude impulsionar um pouco mais nós, que nós não somos os nossos personagens. Então tem coisas que a gente não faria, certo? Mas o texto eu escrevi baseado nas pessoas, nos personagens. Eu gosto da Dona Carminha, então eu quero escrever um texto que ela vai ser a avó, e eu pensei nela, eu não pensei no tema. Entenderam? A ideia partiu em cima do personagem. A dificuldade de você formar grupos de teatro. Isso é uma coisa que eu, com 38 anos, já passei. Mas se vocês um dia tiverem interesse em desenvolver um trabalho entre vocês, ou se vocês quiserem montar um grupo de teatro, vocês vão encontrar uma dificuldade imensa, principalmente com quem trabalha no interior. Interior que eu digo é interior do estado de São Paulo. Por quê? Porque nós que trabalhamos no interior com teatro, nós não somos remunerados. Então é muito difícil você formar um grupo de pessoas para montar uma peça, uma ideia que não é remunerada, porque não tem um compromisso, tudo. Entenderam? Então qual que é a jogada nesse caso? Nunca entra já fazendo um texto. Sempre começa com oficinas, 2, 3, 4 meses. Assim vocês vão conseguir avaliar quem realmente está com vocês, quem não está com vocês. Porque, por exemplo, essa é a segunda aula. Tem acho que 2 ou 3 alunos da semana passada que já não veio hoje, não é? E a gente não sabe se vão vir semana que vem. Entenderam? Alguns de vocês eu sei que vai vir sempre, está sempre com a gente. Mas a gente tem que sempre ter essa preocupação quando está formando o grupo. Não vai chegar e já falar, vou escrever um texto para esse grupo, ou a Fernanda vai ser tal pessoa, ou o Matheus vai ser tal, ou a Maureen vai ser tal. Não. Chega no grupo, faz oficinas teatrais, para você sentir o compromisso de cada um no grupo, certo? Para depois vocês começarem a pensar no texto. Outra coisa, que eu já falei uma vez com o Matheus e eu queria falar para todos. Cenário. Nossa, mas você nem montou o texto, você já está pensando em cenário? Não estou pensando em cenário. O que eu estou pensando é o seguinte, você vai escrever um texto de teatro, você não pode fazer assim, por exemplo, o seu João vai na casa da Dona Maria e ele troca a ideia com ela e ocorre uma situação que ele precisa urgente correr na farmácia. Lá na farmácia ele encontra dificuldade porque não tem o remédio que ele queria e ele não está se sentindo bem, então ele corre para o pronto-socorro. Gente, como é que vocês vão fazer a casa da Maria, a farmácia, o pronto-socorro? O cara corre no bombeiro, o bombeiro, tudo no palco. Então vocês têm que ter noção do espaço que vocês vão apresentar e de como a peça sua ela vai se movimentar. Porque às vezes quando você coloca muito cenário, você está escrevendo um filme, não um texto. Não um teatro. Porque um filme você consegue filmar onde você quiser, onde você estiver. Filma lá, tá na farmácia, filma a farmácia. Bruno, mas não dá para simular uma farmácia? Dá. Só que não exagerem em colocar 10 cenários, porque a plateia pode se confundir. Entenderam? Então, quando vocês forem escrever um texto, pensem nisso. Qual mensagem você quer passar para o seu público? Isso é muito importante. Por exemplo,
Agora eu vou perguntar, Aniele, o Vai com Deus, qual mensagem você acha que a gente passou? Uma conscientização sobre o alcoolismo. Conscientização sobre o alcoolismo. Sua avó, Dona Carminha, qual a mensagem que a gente passou de sua avó? O relacionamento entre... um relacionamento familiar. Isso. No caso. Do neto com a avó, certo? Então a gente tem que pensar, primeiro, o que a gente quer passar para o público. Isso é muito importante. Independente se você vai construir o seu texto baseado nos personagens, ou se você vai construir baseado numa ideia, a ideia é tal coisa, e daí você coloca os personagens, o tema você tem que saber já no começo. Tá? Não tem como você chegar e falar, vou escrever um texto, eu vou esperar uma luz divina descer em mim, eu não sei o tema, não sei como eu vou fazer, não sei a ideia, não sei quantos personagens. Não dá. Entendeu? Pelo menos a ideia vocês têm que ter.